O Apóstolo, segunda parte, capítulo 27, Diana de Éfeso. Viva a grande Diana de Éfeso! Quem não a conhecia? Como vagas marinhas paralisadas em seu movimento e transformadas em mármore vermelho, as paredes do templo de Diana se elevavam no meio de uma dupla cinta de colunas jônicas. O templo tinha 420 pés de comprimento por 220 de largura e era cercado de todos os lados por uma dupla fila de colunas jônicas de 60 pés de altura. Todas as riquezas da Ásia Menor convergiam para Éfeso, para fazer que aquele fosse o maior de todos os templos. O edifício datava de 200 anos e era uma das 7 maravilhas do mundo. Os reis, os nobres, os príncipes e os mercadores da Ásia e da Acaia enviaram, em gerações sucessivas, as suas dádivas a fim de que elas fizessem parte daquela edificação imperecível. Um enviava uma coluna, outro uma estátua, um terceiro um baixo relevo e um quarto um vaso de inestimável valor. Via-se ali a portentosa coluna onde o grande Scopas talhara a imagem da eterna luta entre Afrodite e Marte, entre o nascimento e a morte, entre a criação e a destruição. Em outra coluna de eterna beleza dançavam as graças, com leves pés pairando no ar imponderável. Era como que jovens a se perseguirem numa ronda, sendo a perseguidora perseguida, mas sem nunca apanhar a outra, nem ser apanhada, pois aquela dança simbolizava a fuga e a perseguição do tempo, que foge, mas não escapa, que persegue, mas não apanha. Numa terceira coluna figurava Mercúrio no momento em que ia partir para cumprir uma missão de Zeus. Que hino de beleza soava no mármore onde o mestre esculpira aquela efígie. Como outros tantos cânticos de glória e louvor, as colunas e esculturas do templo de Diana eram homenagens à deusa que reinava em seu âmbito. O templo ficava numa depressão onde em antigos tempos se alastrava um pântano traiçoeiro. Mas haviam-lhe esgotado as águas, de sorte que, no lugar de um foco de miasmas, via-se então um grande jardim, ou melhor, uma série de jardins e de prados. Devido ao baixo nível do terreno, o templo se erguia num terraço, onde os fiéis subiam em largas escadarias ladeadas de colunas. Seu grande salão central, onde ficava a deusa, fora ornado com grupos de amazonas esculpidos pelos artistas mais notáveis do mundo grego: Scopas, Políclites, o imortal Fídias e seu igual Praxíteles incutiram suas almas nas formas das mulheres colossais que enchiam o salão central. Somente os olhos mortais que foram beijados pelos deuses podiam ver as formas humanas com aquela beleza suave e mesmo assim formidável. Eram filhas dos homens, mas consortes dos deuses. Era mais do que régia a altivez com que as cabeças se erguiam sobre os majestosos bustos, e em suas largas frontes viam-se sabedoria e beleza. Era a suprema visualização do êxtase humano, o mais excelso anseio humano de divindade e de beleza, um cântico de sublimada harmonia entoado pelo artista em louvor da deusa. Ali estava o grupo esculpido pela mão de Políclites. Aquelas mulheres eram humanas, terrestres, maternais. Ele pôs naquelas linhas o mais que um homem pode dar, o seu amor. O desejo latejava nas formas arredondadas de pedra, o leite entumecia os seios de mármore e um suave calor se comunicava ao fino rendilhado dos mantos. Mais triunfalmente, porém, o grupo de Praxíteles proclamava a grandeza de Diana.
No próprio pedestal, aos pés da imagem da deusa, suas mulheres atléticas de bronze refulgente realçavam a potestade que as sobranceava. A colossal força dessas mulheres se humilhava em frente da deusa, sentindo-se frágil em confronto com o poderio dela. Em face do altar da deusa via-se a estátua do jovem Alexandre, rei da Macedônia. Embriagado de triunfo, ele se detém aos pés de Diana, na antecipação dos maiores triunfos que o aguardam. Inúmeras outras estátuas imponentes acumulavam-se nos cantos do salão. Em vez de ter Diana caído do céu, segundo dizia a lenda, parecia que dele descera por livre vontade e que Apolo lhe dera como cortejo todas aquelas estátuas de homens e mulheres. Não fora o acaso que reunir ali aquelas efígies imortais e exornar as paredes com tais pinturas, troféus de guerra, lanças, espadas e couraças. Bem no centro ficava a deusa. Ao seu redor montava guarda uma fila dupla de colunas, e seu corpo achava-se envolto por um véu de seda persa. As colunas eram de um só bloco de jaspe. Em frente à deusa estava seu altar, um bloco de mármore com esculturas de Praxíteles aos lados. Uma gigante cúpula hemisférica pairava sobre a cabeça da deusa, e ninguém sabia como conseguiram suspendê-la no lugar onde estava. Uma escada de madeira, entalhada num só tronco, conduzia acima da parte térrea, e 4 terraços bojavam ao alto, do lado que dava para a praça fronteira ao templo. Desses terraços, os sacerdotes eunucos tocavam as suas trombetas de prata sobre as cabeças da multidão de fiéis, anunciando que o véu ia ser erguido para poderem contemplar a deusa. Mas só os grandes, os príncipes, os soberanos e os nobres tinham essa regalia. Os demais, a populaça, devia esperar fora, de rojos no pó. Em dado momento, abrem-se par em par as portas de cipreste do templo. As multidões que convergiam de todas as partes da Ásia Menor, da Galácia, da Capadócia, da Macedônia e da Acaia, tanto sãos como enfermos, aleijados com suas muletas, cegos guiados por crianças, paralíticos carregados em padiolas, se comprimem entre as colunas fronteiras à fachada. Todos esperam o momento de erguer-se o véu da deusa. Um longo clangor de trombetas, um rápido estrugir de tambores e, em seguida, um intervalo de silêncio. Uma nuvem de incenso paira na praça. Tanto fora como dentro do templo, os fiéis se prosternam retendo o fôlego. O véu de seda é lentamente retirado. Sobre o pedestal de mármore negro, cercado de misteriosos hieróglifos indecifráveis, ergue-se a deusa Ártemis de Éfeso, que Apolo enviou do céu à terra. Em torno está reunida toda a beleza que o gênio humano pode exprimir em pedra e em tintas, e, no entanto, ela é uma grosseira e feia imagem. Seu corpo é de ébano negro ou de outra madeira dessa cor, retinto como carvão, repelente como um réptil, um verdadeiro horror asiático. A Diana dos Efésios não era originariamente a Ártemis, deusa lua da noite, do orvalho e da vida. Era mais primitiva. Seu busto estava coberto de seios metálicos, símbolos da fecundidade, e a parte inferior do corpo era ajustada em um arcabouço metálico com inúmeras cabeças de leões. Tinha o nariz chato, asiático, olhos inexpressivos e boca retorcida. Hedionda e misteriosa, repulsiva e poderosa, incutia respeito e estupor. No momento em que foi desvendada, um brado comovido se propagou do salão para o pórtico e do pórtico para a praça, onde milhares de fiéis estavam prostrados em terra.
Viva a grande Diana dos Efésios! Este brado foi repetido e traduzido numa dúzia de línguas e em algumas dezenas de dialetos. Soou nas breves palavras gregas, nas lentas e anasaladas vozes asiáticas e na confusa aravia dos fenícios. Um êxtase de esperança e de temor dominou a multidão, que se quedou de olhos fechados, lábios contraídos e frontes a se tocarem umas nas outras. Monossílabos incompreensíveis vibraram no ar. Eram as palavras do culto esotérico de Diana. Alguns já os sabiam de cor, outros os leram furtivamente em pedaços de papiros onde estavam escritos, e todos acreditavam que aqueles sons cabalísticos tornavam mais íntima a sua união com a deusa. Havia os que traziam os monossílabos suspensos como talismãs de seus pescoços, e alguns se limitavam a repetir o que ouviam os outros dizer. Pelas imensas portas escancaradas saíam nuvens de incenso e do fumo dos sacrifícios, e quando seu cheiro forte e agradável chegou à multidão prosternada, elevou-se um brado estático. Levantando-se, então, os fiéis seguiram de roldão para as portas do templo. Os cegos, os coxos e os enfermos avançavam como podiam, com os pés ou de rastos em direção à deusa que não viam, amparando-se uns aos outros e a gritar suas orações. Aqui e ali, vozes delirantes soavam: milagre, milagre, o coxo está caminhando, o enfermo desceu da cama. A esses brados saía do templo um grupo de sacerdotes e, atravessando a multidão, eles reuniam as muletas jogadas fora para pendurá-las como troféus nas paredes do templo em homenagem à grande deusa Diana. Os sacerdotes eram acompanhados de uma horda de mágicos que vendiam aos fiéis filtros, ervas e talismãs. Seus corpos, da cabeça aos pés, eram tatuados de símbolos misteriosos. Os adivinhos e os astrólogos ofereciam horóscopos tirados pelo primeiro astrólogo Babilos. Entre as mercadorias havia miniaturas do templo e da imagem da deusa. Algumas de metal precioso eram trabalhos da oficina de Demétrio, o primeiro ourives da prata. As imagens da deusa serviam de defensivo contra o mal-olhado. Deste modo, uma onda de enganos, cobiça e corrupção invadia a multidão como pré-amar irresistível. Sem demora, modificou-se então o aspecto do quadro. Surgiram em cena tocadores de flautas e histriões. Sacerdotes eunucos levaram para o meio da multidão mulheres possessas de espíritos para predizerem o futuro. Os vendedores ambulantes ofereciam pequenos rolos, dizendo que neles estavam escritos os nomes secretos da deusa, e bardos populares vendiam histórias e baladas da sua invenção. Grandes jardins e viçosos relvados rodeavam o templo de Diana. Terminada a hora da adoração, os peregrinos se dispersaram, indo sentar-se na relva. O sol já se punha para o lado do grande mar e um céu anilado com estrias de nuvens rubras estendia-se sobre as suas cabeças. Aqui e ali, peregrinos entoavam cânticos. Junto aos fiéis em repouso passavam filas de moças dançando ao som de flautas e campainhas. E moços e moças de mãos dadas as imitavam, soerguendo os mantos, dançando ao compasso da música. Em certos pontos, reuniam-se magotes de gente em volta de atletas nus que, a gingar o corpo, exibiam habilidades de músculos. Em certo lugar, uma risada gostosa saiu de um grupo de mulheres. É que um eunuco, conversando com elas, se queixava de que a magia dos sacerdotes não conseguira restituir-lhe a virilidade. Apareceram vendedores de carne que instalaram suas trempes no campo. Os sacerdotes,
faziam conduzir para fora do templo grande quantidade de bois, porcos, carneiros e cabras, mortos nos sacrifícios, que vendiam aos cozinheiros, que por sua vez os preparavam para vender aos fiéis. O cheiro de carne assada encheu logo o ar. Vendedores de vinho instalaram-se debaixo de toldos. 1000 lanternas e archotes espancavam as trevas crescentes, e a alegria e a sensualidade se apoderaram da multidão. Muitos casais se afastavam dos companheiros procurando os bosques escuros. Foi contra esta abominação que Paulo brandiu o machado com que Abraão destruíra os ídolos de seu pai Terá. Em Éfeso, entre os gentios convertidos por Paulo, havia um homem chamado Trófimo, descendente de uma das mais antigas e importantes famílias da cidade. Esse homem herdara de seus remotos antepassados uma grande coleção de ídolos esculpidos por grandes artistas. Tanto quanto remontavam as tradições da família, aqueles demônios e imagens tinham sido os protetores de sua casa, sendo inúmeras as gerações que os adoraram e lhes ofereceram sacrifícios. Para Trófimo era grande a força do hábito e da tradição. Por isso, embora houvesse recebido o batismo, não conseguia renunciar àquela sua herança pagã. Destarte, ele e os de sua casa continuavam a dirigir orações às antigas potestades, pois Trófimo receava que, se as repudiasse, sua casa desabaria sobre ele e seus antepassados viriam do outro mundo vingar-se. Quando Paulo, depois de o batizar, exigiu que renunciasse os deuses que conservava na gruta da família e queimasse os livros de magia, Trófimo recusou-se a fazê-lo, não só pela força da tradição, como porque ainda cria em seus ídolos. A fé para a qual Paulo o conquistara não lhe dera para substituí-la a algum símbolo material que seus olhos vissem e suas mãos tocassem. O que Paulo lhe transmitira era uma coisa abstrata, inacessível à compreensão de Trófimo. O onipresente, universal e o invisível Deus de Israel. Até o Messias que morrera por ele era uma abstração, uma vez que Trófimo não possuía uma imagem sua para contemplá-la e dirigir-lhe preces. Levado pelo hábito imemorial das presenças tangíveis, Trófimo não confiava no invisível. Mas Paulo ensinou-lhe que o primeiro artigo da nova fé era a absoluta crença em Deus, que apesar de invisível, estava sempre junto dos que nele criam. Embora não visse o ser a quem dirigia as preces, devia o crente saber que elas eram ouvidas e que Deus as conhecia ainda antes de serem proferidas. Deus conhecia os secretos pensamentos e as necessidades dos homens e tinha contados todos os fios de cabelo das suas cabeças. E Deus exige, declarou Paulo, que o aceites cegamente, que entregues tua vida em suas mãos, e mesmo que as águas subam até os teus lábios e julgues impossível qualquer socorro, deves ter fé em que Deus te auxiliará, e ele, por causa de tua fé, te mandará o seu auxílio. Paulo citou como exemplo a passagem do Mar Vermelho. Moisés retirara do Egito os filhos de Israel e os levara para a beira-mar. Atrás vinham em sua perseguição os carros do faraó e em frente viam as ondas revoltas embargar-lhes os passos. Então Moisés clamou desesperado a Deus e Deus lhe respondeu: Por que estás a clamar? Dize aos filhos de Israel que sigam para a frente. Dada essa ordem, invocando sua fé, os filhos de Israel mergulharam nas ondas rugidoras e foram caminhando sem temor até as águas chegarem à altura de suas bocas. Só então Moisés ergueu a vara e as águas que rugiam e os ameaçavam de morte acalmaram-se de súbito e se apartaram em 2 paredes. E por entre essas paredes
os filhos de Israel passaram, chegando em segurança ao outro lado. Eis o que deverá suceder com todos os crentes, sentenciou Paulo. Precisam atravessar o Mar Vermelho, sabendo que Deus lhes valerá. Por essa razão, Trófimo, renuncia aos ídolos e demônios em que até agora acreditaste. Renuncia a eles, fazendo-os em pedaços. E logo que Deus veja que nele crês, te conduzirá para a graça do Messias, e então seus braços se estenderão protetoramente sobre ti. Afinal, chegou o dia em que, triunfando a fé contra o medo, Trófimo atravessou as águas do Mar Vermelho, contristado e a tremer de medo, mas com a fé a sobrepujar sua tristeza e receio, tomou os deuses de seus pais e quebrou-os, levando-os para Paulo arremessar ao fogo. E ao mesmo tempo sucedeu com muitos outros adeptos da deusa de Éfeso. Num dia em que milhares de adoradores de Diana se achavam aglomerados em frente do templo da deusa, Paulo reuniu seus crentes num dos pátios dos judeus e logo que as chamas rituais se levantaram no interior do templo de Diana, outras chamas se ergueram naquele pátio, não em homenagem à deusa, mas para destruir as suas imagens. E deste modo, compreendendo que aquilo que até então haviam adorado como divindade não passava de um negro abismo de perdição, os novos crentes levaram para Paulo os livros de magia que faziam parte de seus patrimônios familiares e haviam sido conservados por espaço de muitas gerações. Livros que eram seus bens mais preciosos, obras de adivinhos e de intérpretes de sonhos e outros com especiais e misteriosas invocações à deusa. E também lhe entregaram todas as espécies de objetos de magia, ossos de heróis, pedaços de chifre da vaca sagrada do Egito, madeixas de cabelos de feiticeiras famosas, talismãs preciosos com grande poder para dar a fecundidade às estéreis, comunicar a invisibilidade e defender contra os maus olhados. Havia rolos com horóscopos de babilos, frascos com filtros preparados por Mitrídates, raízes, ervas e plantas secas, receitas de Apolônio, e todas essas coisas foram levadas a Paulo juntamente com imagens do templo de Diana, feitas de pedra, de ouro, de prata e outros metais. Todavia, outras relíquias ainda mais preciosas foram sacrificadas. Dominava em Éfeso o sinistro culto dos cadáveres dos pais e dos filhos. Os pagãos não sabiam o que haviam de fazer com os seus mortos. Alguns os queimavam, conservando-lhes as cinzas em urnas de pedra que guardavam em prateleiras na sua casa, coisas a que associavam as mais desenfreadas orgias. Outros descarnavam os ossos de seus filhos queridos, pendurando-os como amuletos nos pescoços. Também entregaram a Paulo essas coisas que foram reunidas num grande monte no bairro judeu, nas faldas do Monte Prion, para terem o mesmo destino. Subiam as labaredas, incendiavam-se os amuletos, estalidavam os rolos, derretiam-se as imagens e se rompiam os frascos. E novos crentes continuavam a chegar, trazendo aquelas abominações que atiravam na fogueira, exclamando: "Maldita seja esta imundícia!" Ígneas serpentes subiam da enorme pira como se fossem os demônios, os maus espíritos e todos os horrores do antigo mundo de pecado que estivessem a fugir apavorados. Era um mundo que estava sendo destruído, o mundo do paganismo que fugia para o espaço, desfazendo-se em línguas de chamas e em milhões de fagulhas. E, naquele momento, quando Paulo, iluminado pelas chamas, bradava arroubadamente: "Maldita seja esta abominação!", viu subitamente aproximar-se um homem, o homem que lhe aparecera na visão de Troade, o homem da Macedônia, de negras barbas e aspecto majestoso. Viu-o de pé à sua frente,
fixando-o desconsoladamente. Oh, Paulo, tu destruíste a beleza da Hélade. Oh, não, não foi a beleza, e sim a idolatria da Hélade. A sua beleza foi herdada pelo Messias, que também herdou uma coisa maior do que a beleza da Hélade, e foi o homem da Hélade. Assim respondendo, Paulo relanceou o olhar em torno, e quando voltou para o macedônio, o homem já havia desaparecido. Ao seu redor via apenas os crentes, as chamas, o triunfo da purificação, e só ouvia o crepitar da fogueira, que era a lamentação dos deuses moribundos. Estivera a falar consigo mesmo? Talvez que não.